Você já parou para pensar do que são feitas as coisas? Se pegarmos um bife e cortá-lo nas menores fatias possíveis e depois cortá-lo em pedaços ainda menores, o que teremos ao final? Será que os pedaços ficaram tão pequenos que não podem ficar menores? Quais são os menores pedaços de que as coisas são feitas? As antigas civilizações da Grécia chegaram à ideia de que tudo é feito de 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Demócrito chegou mais perto da verdade. Descobriu que as coisas são feitas de átomo. Assim, um átomo de ouro é o seu menor pedaço possível. Se cortá-lo, deixará de ser ouro. A maioria das substâncias que vemos à nossa volta não são elementos, são compostos. Um composto é formado quando diferentes átomos se juntam de modo específico. Você já ouviu alguém falar sobre o H2O? É a fórmula química da água que bebemos. Significa que é um composto de um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Um grupo de átomos que formam um composto é chamado de molécula. Essas moléculas se movem e a maneira com que se move determina o estado físico. Se organizam em sólido, líquido e gasoso. Em um gás, as moléculas não ficam juntas, movem-se livremente em alta velocidade por todo o espaço. Esses gases podem ser comprimidos como em um balão, por exemplo, mas ao estourar, ele novamente se espalha pelo ambiente. Em um líquido, as moléculas se movem ou fluem, ficam muito mais próximas do que as de um gás. Ele se organiza na forma do recipiente em que está inserido. O exemplo, o refrigerante na garrafa. Um sólido não tenta preencher nada, ele mantém a sua forma. Suas moléculas não deslizam como as do líquido. Elas se conservam na mesma posição, organizada uma bem próxima à outra. Muitas substâncias são capazes de assumir esses três estados a diferentes temperaturas. Mas como é um átomo? Posso cortar ele em pedaços ainda menores? É pequeno demais para ser visto, mesmo com um microscópio potente. E sim, podemos cortar um átomo em pedaços ainda menores, mas o que obteremos não será o mesmo elemento. Embora não possamos ver o átomo nem dividi-lo em transformar em outra coisa, isso não significa que não podemos descobrir o que há dentro dele. Um dos primeiros modelos de átomo, conhecido como pudim de passas, surgiu no final do século XIX e foi substituído por outro mais bem-sucedido, o modelo de Rutherford. O modelo dele, posteriormente refinado por seu pupilo Niels Bohr, o célebre físico dinamarquês, vê o átomo como um sistema solar em miniatura. Há um núcleo que contém a maior parte da matéria e há minúsculas partículas denominadas elétrons, que orbitam esse núcleo em velocidade. Uma surpresa no modelo, mas que provavelmente reflete a realidade, é que a distância entre os núcleos é imenso, se comparada ao tamanho deles até mesmo num pedaço de matéria sólida, duro como diamante. Os núcleos ficam muito distantes. Agora, a Emília vai contar pra gente uma historinha bem divertida sobre a organização dos átomos. Um general chamado Albert estava sentado em sua mesa, olhando para a parede em que pendurava suas numerosas condecorações militares. Elas representavam uma longa e ilustre carreira. Ele olhava para a parede e queria muito fazer uma coisa, mas sentia medo. Pensa na escolha que o espera. Então ele decide. Vai para a sala ao lado e ele vai pensando. Afinal, de que é feito principalmente o átomo? De espaço. De que eu sou feito principalmente? Ora, de átomos, ele pensa. Agora já está quase correndo. E de que é feita principalmente a parede? De átomos.
Tudo que eu tenho que fazer é combinar os espaços. E o general foi com tudo e deu com o nariz na parede da sala. Droga, ele pensa. O homem ficou sem entender, porque não conseguia atravessar a parede. Quem não sente pena do general? Ele sabia que a parede, assim como seu corpo, era feito de átomos espaçados. Se a parede de seu corpo consistiam, sobretudo, de espaços vazios, ele deveria ser capaz de atravessá-lo, passando seus átomos entre os átomos dela. Mas por que não conseguia? Temos de entender o que o general fez de maneira dolorosa, que o que sentimos e vemos como matéria sólida é mais do que apenas núcleos e elétrons. Os cientistas falam em forças, ligações e campos que atuam, cada qual ao seu modo, para manter os átomos ligados. Definimos matéria sólida como aquilo que não podemos atravessar. Não podemos atravessar uma parede devido às misteriosas forças que ligam um núcleo aos seus vizinhos numa posição fixa. É isso que significa sólido. Líquido significa algo semelhante, só que os misteriosos campos e forças mantêm os átomos unidos de um modo menos coeso, e assim eles deslizam uns sobre os outros. Por isso, podemos atravessar a água, embora não tão depressa quanto o ar. O ar, sendo um gás, é fácil de atravessar, pois seus átomos vivem se movimentando livremente e em alta velocidade. Se você não sabia, tenho certeza que agora aprendeu que as coisas são feitas de átomos. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e obrigada!